Olá, eu sou Flávio Azevedo. Fazer uma análise geral do Coelhão nas últimas partidas válidas pela Copa Sul-Sudeste e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e fazer uma geral do futebol feminino e sub-20. O Coelhão optou por jogar com equipe alternativa na Copa Sul-Sudeste. Jogou duas partidas, um empate e uma derrota. Está entre as piores equipes da competição. E pela Série B, 2 jogos, 2 derrotas. Também mal na tabela, ok? Vamos fazer uma análise geral. Falando da equipe sub-20, o Coelhão venceu ao Juventude hoje, à tarde dessa quarta-feira, ok? Venceu por 3-1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Gols de Júlio, Caio Derek e Gabrielo. Marcaram os gols do americano. Beleza? Os americanos na partida. Ok? Aí fica atentos. Os titulares da equipe: Ítalo, Capel, Thales, o capitão, Gabriel da Silva e Zanon. Gabriel, Otávio e Júlio, Pedro Cássio, Pedro Giovanni e Caio Derek. Ok? A equipe do Coelhão está bem na Série B. Aliás, na Sub-20, ok? Campeonato Brasileiro, ok? Mais recentemente, as notícias do Coelhão não são boas, beleza? O que aconteceu? Pelo Campeonato Brasileiro, o time foi superado em casa naquele jogo fatídico contra o Botafogo, jogando no estádio da Via Expressa, ok? O Coelhão perdeu de virada para o Botafogo. O jogo foi na quarta-feira passada, partida do Coelhão como mandante, pois em seu estádio tínhamos um evento religioso no dia seguinte. O jogo foi antecipado, colocado no horário de 6 horas da tarde, e 1.000 pessoas foram a esse jogo. O jogo começou movimentado e tal. O Coelhão abriu o placar com mais um gol do Gonçalo Mastriani, após a jogada, uma bola escorada de cabeça pelo Bigode, e um belo gol de voleio do Mastriani, abrindo o placar. Porém, o Coelho, naquele jogo de toca a bola para trás, toca a bola de lado, não gerava muito perigo e o jogo estava ruim. Tivemos a oportunidade de marcar o jogo, mas a equipe não o fez, e na segunda etapa a equipe do Botafogo de São Paulo acabou virando a partida, com o Coelhão sofrendo a sua segunda derrota na competição. Estreou mal contra o Goiás, perdendo lá em Goiânia, e no seu jogo em Belo Horizonte perdeu também para o Botafogo de São Paulo. A equipe começou com o Gustavo, Léo Alaba, que até hoje não sei o que está fazendo no clube, Natan, Emerson e Paulinho. O zagueiro Carlos Silva ainda lesionado. No meio de campo, Ali, Felipe Amaral e Persson, que há muito tempo não tem jogado nada. Gabriel Barros é outro também que não justifica a sua contratação e muito mais titular. Gonçalo Mastriano e o William Bigode. Entraram na partida o Johnny no lugar do Léo Alaba, somente aos 26 do segundo tempo. Iago Souza no lugar do Felipe Amaral, na minha opinião, um equívoco do treinador, porque o Felipe Amaral, ele é o cérebro da equipe, podemos dizer assim. Se tem algum jogador que a gente pode, pelo menos não criticar esse ano, é o Felipe Amaral. Ok? Na minha opinião, ele errou com a entrada do Iago Souza. Até porque os dois têm posições totalmente diferentes. Desguarneceu o meio de campo. E o Iago Souza, infelizmente, não tem jogado muito. Não merece entrar nas partidas. Precisa aprimorar mais. No lugar do Peço, que não está bem, entrou o Paulo Vitor. Aquele mesmo que é inimigo do gol. Entendeu? Um atacante que não sabe fazer gol. Para mim também, como atacante, não serve mais.
improvisa ele como zagueiro, já que o Emerson é muito ruim. O Paulo Vitor podia fazer uma experiência dele como zagueiro. Como atacante ele já demonstrou que não é o forte dele. Então, se vai continuar escalando esse cara, que seja em outra função. O atacante não dá mais. O Segovinha vai viver daquela musiquinha, né? Muito disperso. Parece um jogador do Sub-10 jogando uma equipe profissional. Difícil, entendeu? Ou seja, perdemos uma partida que não tivemos a competência para matar o jogo na primeira etapa e por erros drásticos, erros graves, erro de posicionamento, de mau passe dos jogadores, perdemos em esse jogo, ficando assim na segunda rodada com a lanterna isolada, não marcando nenhum ponto, beleza? Aí o que aconteceu? Aí logo em seguida, né, na sequência, no fim de semana fomos até São João del Rei jogar contra o Atlético. A equipe quase levou mais uma derrota, né? Atlético vencendo a maior parte do jogo por 1-0 e conseguiu um empate com 1-1 com o Mastriano novamente. Aí ficou o time comemorando o empate contra o Tombense como se fosse 3 pontos. Por quê? Porque seria a terceira derrota consecutiva. Na minha opinião, era melhor a gente ter perdido, já que com essa derrota, 3 derrotas seguidas, fatalmente o treinador ia ser mandado embora. O treinador está mal na competição, escalando mal e insistindo com algumas peças que não dá. Aí o que acontece? Pegando aqui a Série B, a classificação, que é a competição mais importante para o Coelhão, o que acontece? O que acontece na Série B? O time deixou de ser o lanterna porque o Atlético Goianiense não venceu nenhum jogo ainda. Mas se aquela situação se terminasse hoje a competição, como a gente sempre diz por aí, estaríamos rebaixados. Olha só, 18º colocado. Fizemos 1 ponto apenas em 9 disputados, 1 ponto apenas. Ok? Ficar atentos. Isso é uma situação muito desconfortável, porque o próximo jogo da equipe será domingo aqui em BH, em casa. Vencer é obrigação. Se não vencer, fatalmente vamos lutar para não sermos rebaixados. Olha só, no site geglobo.com aqui a tabela. O Coelhão vencendo o Novo Horizontino, ele vai para 4 pontos. Ele tem um saldo negativo de 3 gols. Ele pode chegar a 12ª ou 13ª colocação nessa rodada. Ok? Será domingo, 18 horas. Aqui na Arena Belo Horizonte, do Coelhão. Ok? A rodada da quarta fase da Série B vai começar na sexta-feira entre Criciúma e Botafogo de São Paulo, que no momento é o 4º colocado. O Criciúma é o 12º colocado. Na Ilha do Retiro, Sport e Avaí. O Sport é o 9º colocado e o Avaí é o 2º colocado. Sábado também, Ceará e Náutico. O Ceará, 5º colocado. 6º colocado, aliás, e o Náutico, 5º colocado. O São Bernardo enfrenta o Fortaleza. São Bernardo, 11º colocado. Fortaleza está lá embaixo também, 13º colocado. E teremos o nosso jogo Coelhão e Novo Horizontino, 18 horas. Precisamos ganhar para sair da zona de rebaixamento. O Coelhão não pode acostumar a ficar no Z4 e, se não vencer, na minha opinião, o treinador deve cair. Será que ele cai hoje ou não? O que você acha? Daqui a pouco teremos uma partida pela Copa Sul-Sudeste. A gente não corre risco do treinador cair porque parece que ele nem viajou lá pro interior de Tombos, hein? Lá em Tombos.
uma competição que a equipe lutou para que ela voltasse e a equipe está jogando com um time alternativo. Se o time titular não está definido ainda, por que não utilizar a competição para ser um jogo treino, digamos assim? Hein? Ah, Flávio, vai jogar 2 jogos por semana. Ô, gente, 2 jogos por semana. Ah, não vai ter tempo de treinamento. Aí fica a minha pergunta. O que está valendo esses treinamentos que a equipe tem? Tá jogando cada dia pior, né? Quanto mais tempo de treino o Coelhão tem, mais difícil fica, né? Pior fica a equipe. Adianta treinar e você escalar uns jogadores que não têm condições de jogo? Olha só, e para fechar a 4ª rodada, Operário e Cuiabá 18 horas também. O Operário está lá em cima também, terceiro colocado, contra o Cuiabá. O Cuiabá está perto da zona de rebaixamento, 2 empates apenas. 16º colocado. CRB e Atlético, 14º. O Atlético está lá em cima, 8º lugar. Viu como o empate é ruim? Atlético não perdeu nenhum jogo, uma vitória e 2 empates. Mas ele caiu 2 posições porque empatou em casa. Empate é ruim, principalmente em seus domínios. E para fechar, o Lanterna Atlético Goianiense, a única equipe que não pontuou ainda, contra o Londrina. Londrina está na zona intermediária da tabela. Analisando rapidamente a tabela aqui, equipes com potencial para subir: Goiás, Avaí. Goiás e Avaí eu acho que não vai estar entre os 4. Ceará, Sport, na minha opinião. Criciúma e Fortaleza são equipes que a gente pode prestar atenção, ok? Com possibilidade de subir. Lembrando que foi apenas 3 rodadas. E o Coelhão precisa somar ponto para o quê? Desagarrar desse Z4. Beleza? Com o potencial desses que estão no Z4, o Coelhão pode sair dessa situação, tamanha a expectativa das equipes da competição. Beleza? Mas precisamos de vitórias, vitórias e vitórias, principalmente em casa. Na minha opinião, vencer em casa é obrigação. Beleza? Teremos 2 jogos seguidos em casa, agora contra o Novo Horizontino no domingo e no sábado contra o Sport. São 6 pontos, se a equipe somar esses pontos, pode ir lá para cima para a proximidade do G4. Ou seja, a equipe tem se colocado à disposição apenas com jogadores titular, dando folga para os reservas. Ou seja, se os reservas não têm jogado na Série B, não há motivo da equipe ter apenas 1 ponto somado. Alguma coisa está errada. Ok? Hoje teremos o jogo às 9h15 daqui a pouco, pela competição Copa Sul-Sudeste. O que acontece? O Coelhão vai com o time alternativo. E olha só, a provável escalação: William, Samuel Alves, Wesley, Thalisson, Paulinho, Dalbert, Val Soares, Iago Santos e Fernando Elizari, Everton Brito, Yarley e Paulo Vitor. O técnico é o Diogo Giacomini. Auxiliar permanente, esse cara tá aí há um tempão no clube, não sei por que permanece até hoje. A arbitragem será Franciel dos Santos, lá de Santa Catarina, assistente José Roberto, Santa Catarina, e Deise Genoeva, lá de Santa Catarina também. O jogo começa às 21h15, vai passar no YouTube, no canal X Sport, beleza? 21h15, a equipe foi com equipe reserva praticamente, e com técnico reserva. Na sua opinião, o treinador titular deveria estar lá ou não? Acompanhar o jogo do local é a mesma coisa de que deveria ter ou não? Na sua opinião, desses possíveis titulares hoje, qual deveria ser titular? O William merece ser titular ou não? E aí? E o Samuel joga menos que o Alaba? E o Wesley é pior do que o Emerson? E o Thalisson é pior do que o Emerson também? O Paulinho é pior do que o Arthur? E o Val Soares? Hein? Iago Santos.
Quem é melhor, Iago Santos ou o Peço? E o Elizari? O Elizari não joga mais que o Peço, não? Everton Brito, fraco também, né? E Arlon não deveria ter mais minutos de titular, não? Ao lado do Mastriani, por exemplo. E Arlon não tem vaga, não? E o Paulo Vitor? Esse é o atacante que não sabe fazer gol, não dá assistência nem nada, e aí? E o Giacomini? Deveria estar no clube ou não? E aí? E a Copa Sul-Sudeste? Você concorda com o Coelhão estar com a equipe mesclada ou não? Vamos colocar aqui na tabela aqui. Vamos procurar a tabela da Copa Sul-Sudeste. Que são 2 grupos, né? E o Coelhão está mal nas 2 competições. Deixa eu achar a tabela aqui da Copa Sul-Sudeste. Copa Sul-Sudeste. O Coelhão está no grupo B, né? Olha só, tivemos 3 rodadas para algumas equipes. Hoje o Caxias venceu o Juventude por 1-0. Aliás, está vencendo. Está liderando o grupo 1. E a Chapecoense está vencendo o Avaí. Em segundo lugar. Classifica os 2 primeiros. O Coelhão, no momento, é o 4º colocado. Se vencer a Tombense hoje, ainda não ocupa a segunda colocação. Aliás, dependendo do resultado do São Bernardo e Operário, a equipe pode ficar em segundo lugar. O Operário vai jogar hoje às 21h30 também contra o Cianorte. A gente precisa que o Cianorte vença e vá fazer a nossa parte, ok? O Tombense precisa vencer para ir para o G2 também, ok? O Tombense teve 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Está com saldo 0. O Coelhão teve 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Beleza? Primeira rodada. O Coelhão empatou contra o Novo Horizontino, o adversário da Série B, no domingo. Os 2 times com time alternativo. Na segunda rodada, o Coelhão perdeu para o Caxias na Arena Independência. Um jogo que estava ganho, o time foi para a retranca, começou a tocar a bola para segurar o placar. No finalzinho do jogo, a equipe do Caxias virou o jogo. A equipe do Caxias é a que está liderando a competição no momento. Lá no Clássico Gaúcho do interior lá, ele está vencendo o momento 1-0. Ok? Se o Coelhão vencer a Tombense hoje, vai para 4 pontos. 0 o saldo, se ganhar por 1 gol de diferença. Se ganhar por 2 gols de diferenças, aí ele passa o Operário no saldo de gol. Se o Operário perder, por exemplo, hoje, 1-0 apenas, 1 gol de diferença já passa para o Coelhão. Porque ele vai zerar o saldo de gol dele. Se ele ganhar de 1-0, por exemplo, fica zerado. 3 gols prós e 3 contra. Se o Operário perder, ele tem 1 saldo, ele fica zerado também. Se perder de 1-0, por exemplo, por gols marcados, o Coelhão passa à frente. Classifica os 2 primeiros da chave, beleza? A próxima rodada, a 4ª rodada, o Coelho vai jogar na quarta-feira que vem, às 20 horas, contra o Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, beleza? Se vencer hoje, pode pensar sim em se classificar. Na última rodada, na Arena Condá, na outra quarta-feira, dia 29, joga contra a Chapecoense. Na verdade, não é a última rodada, não, é a penúltima rodada. A última rodada será em Belo Horizonte, ainda a confirmar o horário do jogo. Provavelmente as partidas devem ser no mesmo horário. Última rodada, beleza? Em princípio está marcado para o dia 6 de maio contra o Cianorte. Na minha opinião, Flávio, a premiação é baixa. É mais baixa ainda para quem não classificar. É melhor classificar, aí vai para a semifinal, a próxima fase, e depois a final. Semifinal, jogo de ida e volta. Vai ser esses 6 jogos na primeira etapa, 2 jogos semifinal e depois da final, com jogos de ida e volta. Ou seja, vai ser mais 4 jogos no calendário se passar.
Ah, Flávio, é ruim essa competição que atrapalha o calendário. Você precisa pensar que essa competição vai encerrar em maio. Olha só, primeira fase, ela deve encerrar em maio porque, olha só, a última rodada será em maio agora, no comecinho de maio. Ou seja, no final de maio já estaremos com o término da competição. Beleza? A Série B vai estar prolongada, vai até novembro. O time já foi eliminado da Copa do Brasil, precocemente lá por Barra, não foi? Ou seja, não tem mais o calendário, já acabou o estadual. Se a gente for eliminado da Copa Sul-Sudeste, a gente só vai ter a Série B. E a Série B a gente sabe, ela vai ter uma parada de 10 dias também por causa da Copa do Mundo. Ou seja, vai ter um ostracismo no calendário se a gente não continuar na Sul-Sudeste. Hein? Aí vai ficar reclamando que o time está sem ritmo de jogo, entendeu? E a gente só vai ter uma competição para disputar. Aí imagina se acontece da gente não ir bem na Série B, fica lá na zona de rebaixamento. A pressão vai só aumentar, né? A Copa do Sul-Sudeste servia até para um handicap de vamos ser campeão da competição. E lembrando que não paga muito, mas o campeão da Copa Sul-Sudeste vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Já vai garantir uma taxa bacana da Copa do Brasil, podendo, vencendo a terceira fase da Copa do Brasil em 2027, já arrecadar uma outra grana, entendeu? Que deixamos de ganhar esse ano, porque ficamos da quarta para a quinta rodada, entendeu? Ou seja, a Copa Sul-Sudeste não é interessante? Não é interessante porque os clubes não estão valorizando o próprio calendário. O Coelhão, por exemplo, que já foi eliminado da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro, não participa de nenhuma competição internacional nesse ano, ou seja, deveria ter visto com outros olhos a competição. Se a equipe vencer hoje, ela volta para a competição e deveríamos repensar. É melhor ganhar pouco do que ficar parado. Depois, lá na frente, a diretoria vai ficar sem saber o que faz, com o calendário com poucas partidas. É só você verificar a tabela da Série B mais à frente. Olha só, nós vamos chegar a uma época da Copa do Mundo que vai estar parado os jogos. Em junho que começa a Copa do Mundo, né? Olha só, por exemplo, teremos uma partida só por semana lá, ó. Quem está só na Copa do Brasil, na Série B, por exemplo. Uma partida só por semana. Vai atrapalhar em quê? Entendeu? Uma partida por semana. Aí a equipe vai ficar só por conta dessa competição. Nós teremos algumas situações que o time joga a cada 10 dias, entendeu? Por quê? Porque a tabela da Série B costuma começar numa segunda e terminar na outra segunda. Por exemplo, as tabelas agora não está completa ainda com jogos porque fica marcando uma possível data, né? Mas quando remarcar os jogos, vai acontecer o quê? Um jogo começa na segunda, a rodada termina só na segunda seguinte. Ou seja, vai ter um jogo só no calendário, a equipe não vai ficar desgastada em momento algum. E se acontecer do time ficar lá embaixo, hein? Podemos ter uma pressão e uma debandada da equipe, ok? Já temos um grupo muito fraco, com contratações ruins, pelo menos na minha opinião, tivemos muitas contratações ruins, ok? E o que acontece? O Coelhão não jogou na Arena Independência e jogou lá na Arena da Via Expressa, porque o estádio estava alugado para um evento da igreja. E o que aconteceu? Nessa evento, o Independência registrou um recorde de público com mais de 52 mil pessoas em um único dia. Ou seja, o recorde de público em um evento do Coelhão, novamente, ok? Acabou aquela bobagem, aquela falcatrua do time lá de Vespasiana falando que tinha levado o maior público ao Estádio Independência, ok? O maior público ao Estádio Independência é da igreja, ok? Aqueles caras lá da Vespes que acham que tem torcida, enfraudaram lá na roleta. O maior público de Independência é da igreja, ok?
universal do reino de Deus. A gente pode dizer então chupa Atlético, beleza? DNA formador, fica atentos, o Coelhão, vamos ver aqui como está a colocação da equipe no Sub-20. Aqui no site da Globo, beleza, gente? Venceu hoje o Brasileirão Sub-20. Com a vitória de hoje, a equipe subiu 4 colocações, 7º colocado no momento, ok? Classifica os 8 primeiros para a próxima etapa, beleza? Ontem teve Botafogo 1x1 com o Corinthians, Bahia 4x0 no Avaí, hoje o Coelhão venceu 3x1 com a Juventude, o Flamengo empatou com o Fortaleza 1x1, Atlético Paranaense 4x3 no Grêmio, São Paulo 1x0 no Fluminense, Cruzeiro 3x0 no Cuiabá, Santos 2x0 no Criciúma, Palmeiras 3x2 no Bragantino, e amanhã completa a rodada Vasco e Vitória, fechando essa quinta rodada, beleza? O Coelhão é o 7º colocado, venceu 2 partidas, empatou 2 e perdeu 1 partida, 7 gols pró e 7 contra, 53% de aproveitamento, beleza? A próxima rodada do Coelhão é o jogo em casa, lá em Nova Lima, no próximo quarta-feira, 3 horas contra o Criciúma, beleza? Para você que acompanha o Sub-20, a equipe está bem. Alguns jogadores da base deveriam ter mais minutagem no time profissional. Ninguém aguenta mais ver jogadores como Emerson na zaga. No meio de campo temos alguns jogadores muito fracos. Vamos ver hoje o Coelhão aqui na possível escalação. Vamos ver se já está aparecendo aqui. Não está aparecendo ainda não. E o que acontece? Essa competição é muito complicada. A própria equipe não coloca mais informações sobre a competição, né? Lá no site do Coelhão tá falando do Sub-20, do recorde de público, e não fala da situação do jogo de hoje, olha só. Nem parece que tem um jogo hoje da Copa Sul-Sudeste. É muito difícil o próprio clube não divulgar os seus jogos. Ah, não tem validade de competição para quem entrou nela. Entendeu? O América devia rever isso. Os dirigentes não gostam que a gente fala, mas dá para ver que o planejamento não está bacana. Depois é muito difícil chamar o torcedor para o estádio, com um planejamento mal feito. Beleza? Pelo feminino, vamos só passar do feminino que tem ocorrido. A equipe somou ponto esses dias, está em 17º colocado. Lembrando que no campeonato feminino caiu os 2 últimos. O Coelhão não tem nenhuma vitória, um empate e 5 derrotas. Fez 2 gols apenas e sofreu 15 gols. Está com saldo negativo de 13 gols. Foram 6 rodadas. A 7ª rodada será segunda-feira próxima, Ferroviária e América. Ferroviária que está em 9º colocado. Ok? A última rodada, o Coelhão perdeu para o Bahia 3x1. Beleza? O único ponto somado foi em um empate em casa também. Foi lá em Santa Luzia, empatamos o jogo 0x0. Beleza? Foi na segunda rodada, se eu não me engano. Beleza? Ó, perdemos 4x0 o feminino, tá, gente? O que empatou foi o Sub-20. Beleza? Esse é o profissional feminino. Perdeu de 4x0 na estreia. Depois perdeu para o Inter em casa, lá na Fremisa, Santa Luzia, 2x0 para o Inter. Perdeu em casa para o Juventude 1x0, lá em Santa Luzia. Na 4ª rodada, perdeu de 4x0 para o Corinthians. 5ª rodada é quando somou o ponto, um ponto contra o Misto. 1x1, lá em Santa Luzia também. E na 6ª rodada, perdeu 3x1
semana passada, dia 1º de abril. Sétima rodada é o próximo jogo, lá na Fonte Luminosa contra a Ferroviária de São Paulo. Ok? A equipe está com fortes possibilidades de rebaixamento. Ok? Já está distante de 3 pontos da equipe 16ª colocada. Muito complicado. No sub-20 feminino, a equipe está com melhores possibilidades. Ok? Sub-20 que não coloca aqui não, hein? Infelizmente não temos poucas informações das competições. O Coelhão não colabora, não coloca as informações da equipe e a gente tem que ficar procurando por aí as informações. Só coloca o placar do jogo, é o que temos para o momento, ok? A equipe precisa se focar mais no sub-20, criar novos talentos, tanto no masculino quanto no feminino. Porque só gerando novos valores que vamos ter bons jogadores no profissional. Porque não dá mais para ficar contratando jogador que não tem qualidade. A base tem que servir para isso, tanto no masculino quanto no feminino. E para o profissional hoje, contra a Tombense, a equipe reserva, ok? Na minha opinião, é um erro grande que pode custar caro mais à frente. Beleza? Vamos torcer pela uma vitória da equipe e acompanhar o que temos de bom para o jogo de domingo, né? Que é o mais importante. Será o jogo contra a Tombense, o Novo Horizontino, no domingo. Só entrar aqui. Próximo jogo em casa, na Arena Independência, ok? Eu garanto seu ingresso para o jogo contra o Novo Horizontino. Domingo, 18 horas, na Arena Independência. Lá, valor dos ingressos, torcida. Setor Portão 3, R$30, R$15 a meia entrada. Setor do Portão 4, R$80 e R$40 a meia entrada. Torcida visitante no Portão 1, R$30, R$15, beleza? Ou seja, ingressa R$30 no próximo domingo, 18 horas, beleza? Pela Série B. Se você ainda não é sócio torcedor, tem que adquirir o seu ingresso, beleza? Menores de 14 anos estão isentos, beleza? Da leitura facial, beleza? Torcida visitante, as informações. Camarote da torcida do Coelhão é lá no Portão 1, beleza? Para você que participa aí das promoções, torcedor da Verde, você tem direito ao camarote também, beleza? Próximo jogo, aquele que está valendo, segunda diretoria, Campeonato Brasileiro da Série B. Ah, Flávio, você está desanimado? O clube está desanimado, na verdade, não sou eu que estou desanimado. Beleza? Brasileirão da Série B. Próximo jogo, Coelhão e Novo Horizontino. E aí, teremos o treinador Giacomini no time titular? Teremos o Valentim ou não? Você é a favor da continuação do Valentim ou não? Se for escalando os meus jogadores, na minha opinião, tem que cair e logo. Beleza? Eu sou o Flávio Azevedo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e dê seu like. Vou deixar os links dos sites que eu visitei com as informações para vocês, beleza? Coelhão, abre o olho, hein? A Série B já começou, hein? Eu sou o Flávio Azevedo. Fui!